E aí Pedro se levanta, então, cheio do Espírito Santo, explicando o que estava acontecendo ali no cenáculo com aquelas pessoas, a cerca de 120 pessoas. E como nós vimos, né, a semana passada e retrasada, Pedro explica o acontecimento do Pentecostes usando textos do Antigo Testamento. Quem ensinou Pedro a fazer isso? Foi Jesus. Jesus, lá no caminho de Emaús e em outras situações, Jesus explica o que estava acontecendo com ele a partir da escritura sagrada do Antigo Testamento. Então, Pedro aqui usa, nós vimos, Joel, o Salmo 16, o Salmo 110, para explicar o que estava acontecendo e explicar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Santo, né? O Justo. Essas figuras que sempre apontavam para quem? Para o ungido de Deus, e isso era um cumprimento, tá certo? Então nós vimos. E na pregação, no final da pregação de Pedro, nós vimos que 3.000 pessoas se converteram, né? Elas se arrependeram daquele ato de rejeitar o Cristo, se arrependeram, foram batizadas e se juntaram, então, começou-se então a comunidade de fé, a igreja, né, a comunidade da nova aliança, ok? Lembra que o povo de Deus já existia, já estava sendo construído, mas aqui, a partir do Espírito Santo, começa-se então uma nova época, uma nova comunidade, a partir da fé em Cristo, a partir da nova aliança ofertada por Cristo e sua obra. Então, hoje, nós vamos iniciar a leitura de Atos 3, de 1 a 26. Não sei se vamos concluir o texto todo hoje. Essa passagem aqui de Atos capítulo 3, nós vamos ver a cura de um aleijado na porta do templo. Tá? A ideia central aí é o seguinte, o poder de Deus continua a operar para abençoar o povo. Então, para que, né, que o poder de Deus está sobre ele? A fim de que, com a finalidade, né, que o povo possa abandonar seus caminhos maus e converter-se a Jesus, o Messias. Então, o poder de Deus vem para isso. Sinais que operaram os apóstolos e os primeiros discípulos era o poder de Deus para levar as pessoas à conversão a Jesus, à fé de que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e acreditar na obra de salvação, na justificação pela fé, e tudo isso que nós já sabemos. Embora o homem aqui, no texto, a gente vai ver, peça dinheiro, né, para Pedro e João, Pedro e João lhe dão muito mais. Eles ofertam ali plena restauração física, salvação em nome de Jesus. A cura do aleijado é um exemplo do cumprimento das promessas escatológicas de Deus entre os que creem. Tá? Então, no reino de Deus, não haverá mais o quê? Pessoas aleijados, deficientes, não é isso? Qualquer tipo de deficiência não haverá no reino de Deus. E quando Pedro cura esse aleijado, ele está prenunciando o reino de Deus, está anunciando o poder de Deus, que já faz parte do reino de Deus, que virá de forma plena na segunda volta de Jesus. Todo milagre, gente, que acontece, todo sinal, toda maravilha aponta para aquilo que será eternamente. Então, os cegos que foram curados apontam para quê? Que no reino de Deus não haverá cego nunca mais. Então, todos os milagres apontam para o estado de perfeição prometida no reino que virá na segunda vinda de Cristo, tá certo? Então, essa maravilha, né, esse sinal, dá a Pedro a oportunidade de pregar a todos que estão reunidos no templo e de colaborar para que mais pessoas creiam. Então, lembro que os sinais e as maravilhas, inclusive esta, é uma oportunidade para a pregação, para o anúncio do Evangelho, para a pregação do Evangelho. O mais importante eles precisam ser testemunhas de Cristo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o Espírito Santo veio sobre eles para isso. Então vamos começar a leitura, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo,
para a oração das 3 horas da tarde. Então, marcado aí, uma oração no templo, né, algo costumeiro. O templo, quem não estava nas aulas passadas, se eu não me engano, na quinta passada, ficou a gravação. Entra na gravação lá no YouTube. Eu mostrei o templo de Herodes, que era o templo da construção da época de Jesus, chamado, na época, Templo de Herodes, tá bom? Então você vai ver aquele pátio enorme, os pátios dos gentios, depois você vai ver o pátio interno, o pátio das mulheres, até a entrada no Santíssimo Lugar, onde tinha, né, o incenso, o candelabro, a mesa dos pães, e depois o Santo dos Santos, onde entrava uma vez ao ano o sumo sacerdote. Então era uma estrutura enorme ali. Então, entre a dinâmica do templo, tinha ensino no pátio do templo, inclusive era o lugar onde Jesus entrava para ensinar, os apóstolos. Nós vamos ver isso acontecer algumas vezes. Eles entravam no templo e eles iam para lugares do templo que tinham costume de preleções, de pregações naquele lugar, e inclusive até mesmo debates teológicos aconteciam a respeito da interpretação da lei. Então eles vão nesse horário aí da oração das 3 horas da tarde, né? Então a hora da oração se refere ao culto em que um cordeiro era oferecido às 9 da manhã e às 3 da tarde para o perdão dos pecados do povo. A gente vai ver isso aí no Antigo Testamento, Êxodo 29 e Lucas 28. Lucas mostra que o cristianismo surgiu, presta atenção aqui, o cristianismo, né? Eu quero aqui simplificar o conceito de cristianismo no sentido bem primitivo, daqueles que seguem a Cristo, que professam a fé em Cristo. Então, um movimento de pessoas que começaram a ensinar o que Cristo mandou ser ensinado. Vamos chamar, a princípio, isso de cristianismo, tá? Porque nós temos, obviamente, depois definições mais tardes do cristianismo, mas cristianismo primitivo, esse cristianismo, essa comunidade que segue o ensino de Cristo, esse movimento, né, os do caminho, chamado em Atos. Lucas mostra que o cristianismo, ele surge aonde? No berço do judaísmo zeloso, gente. Entre os judeus consagrados, que guardavam a lei. Então, os discípulos, o próprio Jesus, eles não queriam, como eu falei a semana passada, criar uma outra religião. Eles eram judeus. O que eles estavam fazendo era interpretando a lei de forma diferente, à luz da nova aliança. E Pedro e João e os outros apóstolos agora interpretando o Antigo Testamento à luz da morte e da ressurreição de Jesus, da nova aliança, da vinda do Espírito. Isso modifica a aliança, isso modifica o jeito de Deus de trabalhar e de ensinar e de se manifestar e de criar e fazer o seu povo. Então, a mudança está aí. É uma mudança no judaísmo, é uma promessa, na verdade, de um judaísmo de uma nova aliança profetizada por profetas do Antigo Testamento. Tá? Isso é importante. Então, esses homens foram para o horário da oração dos judeus. Né? Pedro e João, eles foram lá, como nós vemos aqui, ó, eles estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Como bons judeus que eles eram, eles iam orar no momento da oração ali da tarde. Simples assim, né? O cristianismo não é uma seita apóstata, periférica, né, da periferia, da borda, nem a mais recente invenção prejudicial do Oriente. O cristianismo, gente, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Preste atenção nisso. O cristianismo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O cumprimento de Joel 2, o cumprimento de Salmo 16, o cumprimento de Salmo 110, o cumprimento da semente da mulher, o cumprimento do descendente de Davi, do descendente de Abraão, o cumprimento do homem, né, o filho do homem de Daniel. Então, Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, portanto, tudo aquilo que surge do ensino de Jesus, daquilo que ele fez, não está surgindo algo diferente, mas está cumprindo-se coisas do Antigo Testamento, fazendo uma nova aliança, um novo
pacto a partir do Espírito que está sendo derramado. E isso tudo está no Antigo Testamento. E é isso que Pedro, na sua primeira pregação, começa a explicar, né? Então, estavam sendo levados, olha lá, estava sendo levado um homem coxo, aleijado, né, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Gente, o templo, na época dos apóstolos, de Pedro e João, ele tinha várias portas, tá, de entrada. Ele tinha portas de entrada tanto para aquele pátio grande, eles tinham algumas portas de entrada, a porta sul, a porta leste, ele tinha várias portas de entrada, e depois para dentro do pátio também das mulheres tinha mais de uma porta, então eles tinham portas. Nessas portas, normalmente ficavam mendigos, pedintes, à porta do templo, para pedir, para que eles pudessem sobreviver da bondade, né, das esmolas aí de pessoas que iam ao templo e eles conseguiam, para que eles conseguissem algum recurso ali para sobreviver, para comprar e ter alguma coisa para comer. Então isso existia de forma costumeira ali, na época era mais do que um que ficavam em portas diferentes. Então, no caso, Lucas está contando especificamente deste homem coxo de nascença, que diariamente era colocada à porta do templo, uma das portas, a porta chamada Formosa. Então, como tinha várias as portas, Lucas identifica uma das portas que eles, na época, conheciam como Porta Formosa, para pedir esmolas. Então, é isso que está acontecendo aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, uma observação importante. Preste muita atenção nessa observação. Segundo a lei, não era permitido àqueles que tinham imperfeições entrar no santuário ou na presença de Deus. Então, na lei, esse mendigo, ele estava restrito à porta, eu não sei te dizer exatamente ao pátio, talvez, dos gentios, mas eles também não poderiam acessar os lugares mais sagrados do templo. Então, eles permaneciam à porta, porque na lei, uma pessoa defeituosa, com imperfeições, algumas imperfeições físicas citadas na lei, não poderia ter acesso a esses lugares sagrados. Tá? Então, olha que interessante isso. Né? E esse mendigo que não podia ter o privilégio do ambiente do templo de forma plena, apesar de ser judeu, apesar, né, de ser homem, porque as mulheres também não poderiam usufruir de alguns setores do templo, ele, por ser imperfeito fisicamente, ele tinha restrições. E nós vamos ver aqui algo muito interessante. Uma bênção de Deus se estende para ele, para esse homem, que era considerado à margem da sociedade, à margem da religião, né, judaica da época da Antiga Aliança, baseado na Antiga Aliança. Então, isso é importante, né? Nós vamos ver aqui por quê. Porque é justamente o reino de Deus começa a se estender para pessoas que os judeus nunca queriam incluir e achavam que que eles eram o quê? Impuros, eles não podiam acessar porque eram imperfeitos. Mas Deus, na nova aliança, começa a aceitar de forma, isso nós vamos ver no livro de Atos, de forma igualitária, gentios, Deus começa a aceitar mulheres, Deus começa a aceitar mendigos com imperfeições, coxos e abençoá-los, começa a modificar o sistema agora, por causa da nova aliança e do sacrifício de Cristo. E isso vai ser um conflito tremendo na cabeça dos judeus. Nós vamos acompanhar isso em Atos. Quando o mendigo viu Pedro e João, o que o mendigo estava acostumado a pedir? Esmola. Tá? E foi o que ele pediu. Que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola, como diariamente ele fazia. Né? Olha, me dá uma esmola. Não sei como que eles pediam, né? Eles estavam ali pedindo esmola, estendendo a mão, pedindo de alguma forma, como diariamente esse mendigo fazia
constantemente. Pedro faz o quê, gente? Pedro tinha antes ali pregado, a gente viu, né? Sua primeira pregação. Agora Pedro novamente, junto com João, toma uma iniciativa. Ele faz o seguinte, fitando, olhando nos olhos, né? Olhando, fitando, olhando para o rosto do homem. Talvez tantas pessoas passavam ali, pegavam uma moedinha, nem olhava para ele e dava, né? Como acontece hoje em dia. Pedro fez questão de olhar a face, né? Olhar o rosto, fitar aquele mendigo juntamente com João e ainda fala para o mendigo, olhe para nós. Né? Também naquela rotina de pedinte, né? E de mendigo, talvez ele nem olhava para as pessoas, ele simplesmente, pessoas passando ali, entrando, ele estendia a sua mão ali, olha, me dá uma esmola, e as pessoas ali colocavam esmola em algum local, ou na mão do mendigo, a gente não sabe exatamente, mas o que Pedro faz é olhar de forma, né, para um ser humano que estava ali, de uma forma diferente, e fala para aquele mendigo que se sentia menosprezado, à margem da sociedade, olha, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma esmola. Foi o que ele pediu. Porém, né, Pedro, porém, lhe disse, né, olha, eu não possuo, não tenho dinheiro. Eu não possuo nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Ele aprendeu isso com Jesus. E Jesus já tinha comissionado os discípulos, quando estava ainda vivo, com poder para eles expulsarem demônios, fazerem sinais. Eles já tinham experimentado, mas agora eles estavam sem Jesus. Pedro agora estava cheio do Espírito, mas sem Jesus presencialmente. Mas ele tinha recebido a promessa que Jesus tinha falado. Então, cheio do Espírito Santo novamente, Pedro fala o seguinte, em nome de Jesus Cristo. Lembra que todas as vezes que eu falo nome, para a cultura hebraica, para a mentalidade judaica da época, nome é a constituição de alguém. É aquilo que a pessoa é e faz. Então, naquilo que Jesus é e o que ele fez, tá? Levante e ande. Então, não é aqui, gente, nós temos que entender, quando eu falo em nome de Jesus, não é uma fala mágica, tudo bem? Não é um misticismo, não é um mantra, não é uma coisa que eu repito porque a frase tem poder. O que tem poder, o que Pedro está fazendo é usando a autoridade dada a ele pelo próprio Cristo, cheio do Espírito, baseado naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez na sua morte e na ressurreição, baseado nisso, com autoridade, ele manda, levante-se e ande. Então, olha só que importante a gente entender isso, né? Por quê? Porque nós vamos ver em Atos que pessoas tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônio e foram atacadas pelos demônios. Por quê? Porque não é uma frase mágica. Ou você acredita em quem Jesus é e no que ele fez, e então você está agindo em nome de Jesus, ou então usar a frase em nome de Jesus não tem valor nenhum. Tá? Isso é importante. Nós vamos ver em Atos isso, mais à frente nós vamos lembrar do que eu estou falando aqui. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente, né, aquele coxo, aquele aleijado de nascença, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Imediatamente, né? Então, levante-se e ande. Pegou na mão, levantou, imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Lucas conta. A beleza das portas, gente, vamos voltar um pouquinho, né, umas anotações que eu fiz aqui. A beleza das portas do templo e as maravilhas, né, arquitetônicas, ali, a estrutura, da engenharia, de suas pedras e colunas, de nada serve para esse mendigo inválido. O templo não oferece resposta para esse mendigo.
Por que isso é importante? Porque para esses homens o templo era uma das coisas mais sagradas que eles tinham, apesar de profanar o templo com tantas coisas, de Jesus expulsar cambistas, né, e mandar fora pessoas que estavam desrespeitando o templo, que eles falavam que era tão sagrado. Mas o templo não oferece cura, nem ajuda alguma, apenas exclusão. O templo era um símbolo da antiga aliança que fazia exclusão. Então o aleijado não podia entrar em alguns lugares, os gentios não podiam passar do pátio dos gentios para o pátio interno, as mulheres só podiam ficar no pátio das mulheres, não podiam entrar, acessar onde os homens entravam. Os homens não podiam entrar onde os sacerdotes entravam. Então o templo é cheio de restrições e de divisões de classes. Preste atenção. Ele simbolizava essa antiga aliança com o seu ensino. A nova aliança veio nivelar todo mundo diante de Deus. Por isso o Espírito Santo veio sobre homens, velhos, crianças, jovens, mulheres, servos e servas, filhos e filhas, né? Para todos. O Espírito Santo na nova aliança é uma dádiva do Pai para todos. Não é só para o sacerdote, não é só para o homem, não é só para... Entende? Para todos. A nova aliança, ela abarca, ela engloba todos de forma totalmente sem acepção de pessoas. Entenda isso, porque isso vai ser difícil os judeus entenderem, porque eles pensavam em categorias e divisões o tempo inteiro. Os apóstolos, nós vimos aqui, eles não têm dinheiro, né? E insistem em olhar para o mendigo nos olhos, pois sua interação com ele não será uma troca de dinheiro degradante, né? Eles agem e falam em nome do Jesus ressurreto, a fim de restaurar o homem à integridade física e espiritual. Esse homem, quando foi curado, e ele anda não mais como um aleijado, mas como uma pessoa sem deficiência naquela época, gente. Ele é salvo fisicamente, ele é salvo socialmente aqui. Por que ele é salvo socialmente? Porque a partir desse momento ele pode entrar no templo como um homem sem deficiência, ele pode entrar nos pátios sagrados que os homens entravam e participar de todos os rituais de todos os homens que os deficientes não podiam participar. Então ele tem o quê? Agora ele é reintegrado na sociedade, ele é reintegrado nas cerimônias religiosas e, acima de tudo, ele tem uma salvação espiritual, porque ele está diante do Cristo que está salvando e curando ele, não só fisicamente, mas, como eu disse, curando esse homem fisicamente, socialmente, religiosamente e espiritualmente. Há uma salvação plena aqui. E esse homem dando um salto, né? Imagina, o aleijado saltando, né? Dando um pulo, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles, olha lá, coisa que ele não podia, agora ele pode. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Gente, imagina a confusão, né? O homem, ninguém estava acostumado com esse tipo de alegria, explosão ali, de alegria, de pular no templo. Não é como hoje, né? Algumas das nossas igrejas mais pentecostais, que tem essa facilidade de expressões físicas, né? De pular e tudo, de se alegrar. O templo tinha as suas cerimônias, os seus rituais, né? Diferente, as suas manifestações físicas, sim, mas diferente. Aqui a alegria foi porque o cara estava sendo curado, ele deixou de ser aleijado de nascença. Ele não estava se contendo do que? De alegria, né? Um prazer, uma êxtase mesmo, né? Em todos os sentidos, aí, pleno, espiritual, da cura que ele estava recebendo e da alegria de entrar no templo com Pedro e João, né? Então a cura de um aleijado é mais um sinal do cumprimento das promessas escatológicas, tá? Nós não temos tempo, eu tenho feito isso às vezes, mas você podia ler Isaías 35:6, Jeremias 31:8, né? Miqueias, Sofonias, e ver algumas coisas falando de profecias relacionadas ao ambiente do reino futuro, escatológicas, e a cura de um coxo
é justamente um dos sinais. Uma das coisas que o Messias faria era dar, né, permitir que coxos andassem, né? Lembra daquela música, né, que eu canto lá, que é justamente uma música feita baseada no Antigo Testamento, em profetas, né? O deserto e a terra se alegrarão, depois fala os coxos saltarão, não é isso? Então você tem, porque eram profecias que estão apontando para o reino de Deus. E esse acontecimento é justamente mostrando aqui mais uma vez que o reino de Deus teve início. Ele se iniciou com a morte e ressurreição, na verdade, com o nascimento de Jesus, com a pregação de Jesus, com a morte, ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Seus saltos de alegria representam não apenas júbilo pessoal, mas júbilo pela ação de Deus em favor da salvação de Israel. Pelo nome de Jesus, ele é completamente curado e suas pernas outrora vacilantes começam a fazê-lo rodopiar de alegria. A cura do aleijado não foi o único milagre que os apóstolos realizaram, né? Nós vamos ver isso depois lendo Atos. Foi escolhida, no caso aqui, porque representa a dádiva da salvação, que a pregação do evangelho oferece a todos, especialmente aos, excluídos, marginalizados, que era um mendigo aleijado. Ele fazia parte justamente dessa categoria de marginalizados excluídos. Então, a dádiva da salvação, a dádiva dessa cura através de Pedro e João a esse homem, representa que o evangelho está sendo estendido e as bênçãos do reino de Deus está sendo estendida a todos, independente de quem seja, né? Seja o mendigo que está lá, seja o sacerdote que estava lá no lugar mais santo do templo, que entender que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e assim crer que ele ressuscitou dos mortos, pagando, então, toda a injustiça da humanidade diante de Deus. Todo o povo, gente, viu o homem andando. Imagina, um homem que estava lá, mas, gente, será que aconteceu isso lá mesmo? Gente, esse homem estava lá no templo todos os dias. Todo mundo que ia para o templo conhecia esse cara. Ele era um aleijado de nascença. Imagina quantos anos ali pedindo esmola. E agora, imagine todo mundo vendo esse homem pulando no templo, né? Então, todo mundo ali, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. Ficaram o quê? Admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, olha lá, todo o povo, de que forma? Gente, boca aberta, né? De boca aberta, perplexo, assustados, sem saber o que fazer, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Nós vimos também que lá dentro do templo tinha vários pórticos, que eram aquelas coberturas ao ar livre, lugares onde tinha um lugar que tinha alguma certa cobertura feita por aquelas colunas. Um dos pórticos, tinha mais do que um pórtico, era chamado Pórtico de Salomão. Então eles correram para lá, juntando-se com quem? Com Pedro, João e o aleijado recém-curado, pulando agora de alegria. Quando Pedro viu isso, quando Pedro viu aquilo lá, o povo juntando ao redor dele, meu irmão, lá no templo, o que você acha que Pedro vai fazer? Vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus não mandou outra coisa a não ser, Jesus não mandou a não ser, pregar o evangelho. Ser testemunha. Testemunhar a respeito de quem Jesus é, do que ele fez e do que ele vai fazer. E aqui Pedro começa a sua segunda pregação, depois que ele é cheio do Espírito Santo. Pedro, então, começa. Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Que pergunta é essa, né? Lógico, um aleijado de nascença, conhecido por todo mundo que estava ali, reconhecido por todos que estavam no templo, estavam espantados, admirados. E Pedro pergunta, mas por que vocês estão admirados, né, com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Por que vocês estão olhando para nós?
como que se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. Imagina a atenção daquela multidão para Pedro e João agora. Porque, entre aspas, eles curaram na cabeça daquela multidão aquele homem. E Pedro falava, não. Por que vocês estão admirados e por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos poder para curar esse homem? Olha que Pedro já se esquivando da glória humana, falando, não, pode parar, não tem nada a ver com a gente. Gente, isso é um baita do ensino da igreja primitiva. Nós vemos hoje tantas pessoas que oram e Deus faz uma cura, e ao invés de glorificar somente a Deus, permite que as pessoas, bajulem, continuem a ficar atrás, tratem de forma diferente, porque ele curou alguém. Meu irmão, pelo amor de Deus, Pedro está nos ensinando, sai da cena, sai de cena. Quem deve ser glorificado é Cristo, é Jesus e somente Ele. Não somos melhores do que ninguém. Quando Deus nos usa para curar alguém, quando Deus nos usa em oração para abençoar e alguma coisa acontece, não somos melhor que ninguém. Isso faz parte do poder do Espírito para que o Evangelho cresça, para que Cristo seja glorificado. E se você tomar o lugar e a glória de Cristo, nós vamos, você, quem tomar, vai pagar por isso, vai prestar conta, meu irmão. Deus não divide sua glória com ninguém, Vamos a algumas anotações ainda aqui. Ao interpretar a cura milagrosa, miraculosa, o discurso de Pedro agora traz os mesmos temas que seu discurso em Pentecostes. Ele não assume o crédito pela cura. O milagre aponta, gente. Olha, já está grifado, eu vou grifar mais ainda. O milagre aponta somente, olha aqui, somente para o poder de Jesus. O milagre aponta somente, gente, somente para o poder de Jesus. Se o milagre apontar para a pessoa que fez o milagre, que Deus, através da qual Deus operou o milagre, e esse milagre promover algum status, alguma honra em si para aquela pessoa, tem coisa errada. O milagre somente pode apontar para Cristo, para honrar, glorificar, para o Evangelho, para a pessoa se aproximar de Jesus, do Cristo. Pedro dá testemunho dos fatos fundamentais do ministério terreno de Jesus. Aqui nós vamos ver de novo. Ele vai falar da morte de Jesus, da sua morte nas mãos de seus inimigos, da sua ressurreição, da sua glorificação pelo poder de Deus e da promessa de sua volta. Pedro sempre, gente, todas as pregações da igreja primitiva, de Pedro, Felipe, Estevão, Paulo, todos eles sempre vai, no final de tudo, apontar para quem é Jesus, o que ele fez e o que ele vai fazer. Nós pregamos hoje um monte de coisa e parece que deixamos de pregar o que a igreja primitiva mais prezava, ensinar o Evangelho, ensinar quem é Jesus. Pelo Antigo Testamento, ensinar quem é Jesus. Pelo Novo Testamento, ensinar quem é Jesus. Pelo Antigo Testamento, ensinar a obra de Cristo. Pelo Novo Testamento, ensinar a obra de Cristo. Discipular, fazer as pessoas a crescer no Evangelho. Colocar no coração, nosso coração e no coração dos outros o desejo de ensinar o Evangelho, partilhar o Evangelho, pregar o Evangelho. Gente, é isso. Isso tem que tomar o coração da igreja, tem que tomar o coração dos cristãos, porque era essa a mensagem da igreja primitiva, e o poder do Espírito vinha por causa da mensagem. O poder de Deus tem compromisso com o Evangelho, não tem um compromisso com a gente. O Espírito Santo tem um compromisso com o Evangelho, um compromisso com o Pai, um compromisso com Jesus, de glorificar Jesus. Então, isso é importante nós entendermos, Vamos voltar aqui, então, na leitura. Ele tira a atenção dele e começa a falar.
Lembra que ele está agora pregando lá no pórtico, dentro do templo. Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que vocês estão me olhando para a gente como a gente tivesse poder? E ele continua, o Deus de Abraão. Ele começa a falar sobre o Deus dos judeus, o Deus do pacto, o Deus que todos os judeus tinham uma aliança e fazia parte da aliança do Antigo Testamento. Né? Então, o Deus de Abraão, quer dizer, o Deus do pai de vocês, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, foi ele que glorificou a seu servo Jesus. Lembra que na primeira pregação, né, e ele vai citar aqui de novo, Pedro está falando, vocês mataram Jesus. Né? Através, obviamente, dos líderes, né? Dos líderes religiosos, inclusive também do Império Romano, do imperador, de Pilatos, né? Vocês mataram Jesus. Né? Quem que vocês mataram? Vocês mataram aquele que o Deus dos nossos pais glorificou. Pegaram Jesus diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Pedro lembra, olha, Pilatos queria soltar Jesus, mas vocês insistiram, ele está aqui generalizando, ele não está culpando ninguém pessoalmente, ele está falando o povo de Israel representado nos seus líderes, né? Vocês fizeram isso. Vocês traíram Jesus. E não só traíram, o que vocês fizeram? Olha lá, traíram, vocês negaram Jesus diante de Pilatos. Vocês negaram o santo e o justo. Por que aqui santo e justo? Porque a palavra o santo aqui está se referindo ao Messias. E o justo está se referindo ao Messias. São dois termos, dois títulos messiânicos para o ungido de Deus, tá? Então, vocês negaram o prometido de Deus, aquele que a nação de Israel esperava, aquele que Deus prometeu desde o Éden, que ele é a semente da mulher, ele é o santo e o justo, ele é o santo lá dos Salmos de Davi, ele é o justo lá das profecias de Isaías. Então vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Lembra, né? Barrabás. Vocês mataram, olha que coisa, ironia, uma ironia. Vocês mataram o autor da vida, né? Por isso que não podia ficar morto, né? O autor da vida vocês mataram. Gente, olha o que Pedro está pregando. Vocês mataram. Lembra que a pregação vem por quê? Por causa da cura no aleijado. A hora que eles ficam todo mundo assim, nossa, né, admirados, olha o que Pedro fez, eles curaram o aleijado. Pedro falou, não. Quem está fazendo isso foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que ressuscitou Jesus, a quem vocês traíram, negaram o santo, o justo, o autor da vida. E ele fala, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pilatos foi um simples instrumento, né, nas mãos daqueles que desejavam executar Jesus. Talvez os ouvintes de Pedro não tenham participado diretamente, gente, da morte de Jesus, mas pressupõe que a culpa daqueles que fizeram isso seja uma culpa conjunta, uma culpa nacional ali. Isaías 53 ocupa o primeiro plano de conceito da morte de Jesus como cumprimento dos propósitos de Deus. A identificação de Jesus como servo e justo traz à mente, olha lá, Isaías 53... e sua exaltação, Isaías 52. Vamos ler? Isaías 53, 11. Olha lá o que diz. Lembra que é uma profecia messiânica, né? Então, se Jesus é o Messias, essa profecia está falando dele. Ele verá, quer dizer, o Messias verá, né? O santo, o servo, o justo. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, olha lá, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
Gente, quase, né, de 700, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza exatamente o que Pedro está pregando agora. Vocês negaram o santo e o justo. Vocês negaram aquele que vai justificar a iniquidade de vocês. Sabe aquele santo e justo profetizado por Isaías 53, 11? Vocês negaram ele. Gente, olha só. E a Isaías 52, 13 também, da exaltação ali. Eis que o meu servo procederá com prudência. Olha lá, será exaltado e elevado e será muito sublime. Aqui falando da ressurreição, né, e da ascensão de Jesus à direita do Pai. Ele será exaltado, elevado e será muito sublime. Pedro entende essas passagens. Olha lá, você matar o autor da vida e Deus o ressuscitou, o exaltou, né, o elevou de forma sublime dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A morte humilhante de Jesus abre a possibilidade da expiação pelos pecados deles. A morte humilhante de Jesus é justamente a oferta para tirar a culpa do pecado dessas pessoas e de toda a humanidade. Eles têm uma nova chance aqui. Pedro está pregando para esses israelitas, dando a eles uma nova chance de reconhecer Jesus como Messias. Eles têm uma nova chance de reconhecer seus erros e arrepender-se. O pecado é conjunto, mas o arrependimento é uma reação individual daqueles que estão ouvindo Pedro ali. Pela fé, e ele continua a pregar, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que homem? O aleijado, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. O que eles fizeram por ignorância? Vamos lá. Traíram Jesus, negaram o santo, o justo, mataram o autor da vida. Então o que Pedro está falando para eles? Irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Como também as suas autoridades fizeram isso por ignorância. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. O que aconteceu? Eles matando Jesus, é Deus que cumpre, Deus é soberano sobre o que aconteceu com Jesus. Deus cumpre o que todos os profetas falaram, que o seu Cristo havia de sofrer, padecer. Portanto, o que eles têm que fazer agora? Arrependam-se e se convertam. Gente, arrependam-se do quê? Do que eles fizeram. O que eles fizeram? Traíram, negaram, mataram. O que eles fizeram? Eles rejeitaram o Cristo. Então, arrependam-se do que vocês fizeram, se convertam, quer dizer, volte-se para acreditar que Jesus é o santo, o servo, o autor da vida, ele é o Messias. Para quê? Para que sejam cancelados os seus pecados, quer dizer, para que a injustiça de vocês diante de Deus seja paga, para que vocês sejam justificados, para que não haja culpa mais por causa do pecado de vocês. Então, nós vamos agora aqui, nós vamos parar aqui por hoje e nós vamos continuar a leitura a partir do 19. Ele começa a falar, arrependam-se, se convertam, a fim de que, porque depois que eles se arrependerem e se converterem, e os pecados serem cancelados, vai acontecer algumas coisas, que já está no tempo dos fins escatológicos aqui. E aí eu vou fazer isso a semana que vem. O que eu quero destacar para a gente encerrar por hoje? Pedro e João entram no templo, na porta
encontra um aleijado que pede esmola, não tenho prata nem ouro, que eu tenho dou, levante-se, ande. O aleijado levanta, é restaurado fisicamente, socialmente, espiritualmente. O povo fica admirado com o que aconteceu, olhando, fitando os olhos em Pedro e João. Eles falam, pode tirar o olho da gente, porque a gente não tem poder para isso. A história é a seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos vossos pais glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram, mataram. Deus o ressuscitou. O que vocês têm que fazer? Se arrependam e se convertam. Entendam que Jesus é o servo, o justo, o autor da vida, que ele é o Messias. Se convertam a ele para que os seus pecados sejam perdoados, portanto, sejam justificados diante de Deus. E Pedro prossegue a pregação dele até o final do capítulo. Nós vamos fazer isso a semana que vem. A gente continua o capítulo.